Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo. Olá, pessoal. A geração do quarto e a saída pelo afeto. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D em tons de azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima, lê-se 13º Fliaraxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui 3 cadeiras centralizadas, intercaladas por 2 mesas que carregam livros e copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Hugo Monteiro, um homem negro que não possui cabelos, mas possui barba de tom grisalho. Ele traja camisa verde musgo, por cima usa aberta uma camiseta de botões de mangas compridas de tom bege e calça de tom bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Léo Cunha, um homem branco que possui cabelos curtos e lisos de tom castanho. Ele traja camisa verde musgo e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A terceira e última pessoa sentada é Igor Pires, um homem negro que possui cabelos cacheados curtos de tom escuro. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa cinza e calça azul. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo da apresentação, a plateia é convidada a interagir. Os que falam recebem um microfone. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. Para os adultos, para os pais, para as famílias, né? E o Igor tem muito a ver com essa segunda parte, que é a saída pelo afeto. Ele tem um trabalho muito ligado à emoção, à poesia, né? Eu acho que os dois vão dialogar lindamente aqui. Pronto, todo mundo se aconchegou. Então, vou começar aqui, à minha direita, com o Hugo. Né, Hugo, eu queria que você falasse um pouco. Eu sei que você está com um livro prontinho, ficando pronto hoje, né, mas pode falar dele também, mas do seu livro da geração do quarto. Certo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Igor. Boa tarde, galera que está aí. Muito obrigado por vocês terem vindo nos ver aqui no teatro. Uma alegria poder participar dessa programação juvenil do Fliaraxá. E eu sou autor deste livro aqui, A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. E como o Léo falou, tem um livro meu quase pronto. Sabe o que é? Um pão indo para o forno e estando ali dentro do forno, mas ainda não está... O forno ainda não abriu, entenderam? Quer dizer, você não pode ainda pegar o pão. Então, meu livro está chegando daqui a pouquinho, porque ele está prontinho, bem bonitinho, mas está vindo de Belo Horizonte para cá. Se chegar em tempo, eu ainda mostro para vocês aqui.
Antes de eu começar a falar sobre o meu livro, eu queria fazer com vocês se Léo me permitir, Claro. uma rápida atividade para ver se vocês conseguem fazer uma coisa que eu, quando era da idade de vocês, fazia. Vocês vão levantar a mão assim, ó. Levanta a mão aqui, todo mundo. Assim. Agora aí, tá? Tá todo mundo com a mão levantada. Agora vocês põem a mão para frente aqui, ó. Fecha a mão assim. Puxa um pouco para cá, ó, vai tocando. E faz meio que uma flautinha assim, ó. Sabe como é? E agora vamos tentar soprar para ver se a gente tira o som da flauta. Sim, exatamente. Muitos conseguiram. Quem foi que conseguiu fazer isso aí? E quem não conseguiu, levanta o braço aí. A maioria não conseguiu. Eu vou fazer agora para ver se vocês ouvem o som e percebem que eu posso tirar esse som das mãos. Ó. Você sabe, quando eu era mais ou menos da idade de vocês, na rua em que eu morava numa rua na cidade do Recife, a capital do estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, e lá nós brincávamos muito. Sim, final da infância ali, 12 anos, 13, 14, quem é que tem 13 anos aqui? Quem tem 13? 12, quem tem 12? 14, 15, 16, 17, 18. A galera ali tem mais 18, para lá, o pessoal ficou lá. Então, quando eu tinha aí por essas idades, que passam de 12, 13 e tal, eu brincava muito nas ruas. A gente tinha possibilidade de jogar bola de gude. Eu não sei se vocês chamam aqui bola de gude também. É bola de gude? Bola de gude. Nós brincávamos lá no Recife nós chamávamos de papagaio, mas eu sei que aqui é pipa. Pina-pipa. Nós corríamos pela rua, havia essa possibilidade. Nessa época, não existia o que é isso. Celular, que eu sei que ninguém aqui, todo mundo está sem celular, não é isso? Aí, então a gente brincava muito, e quando chegava a hora de tomar banho, a mãe sempre dizia, é hora de tomar banho, tem que entrar, você tem que tomar banho. Isso eu já tinha chegado da escola. Estudava pela manhã, voltava à tarde, tal. Então, eu tomava banho, fazia as atividades da escola, jantava, via um pouco de TV, lia um livro, eu sempre gostei de ler, e depois tomava banho de novo para dormir. Esse era o jogo. Eu não entrava no quarto, não fechava a porta do quarto, não tinha essa coisa de ficar fechado ali. Ali, para os 15 anos, mais ou menos, eu comecei a gostar de música que meus irmãos não gostavam. Eu gostava muito de música de rock pop. Na época você tinha Legião Urbana, Titãs, isso não é da idade de Igor, não. Ah, para. A gente tinha, então, mas não tinha essa coisa de ficar no quarto, tá? Passou o tempo, eu cresci, virei pai, eu tenho uma filha hoje que tem 27 anos. Me tornei escritor, fui fazer pesquisa e tal, e comecei a fazer palestra no Brasil todo, falar para pai, para mãe, psicóloga, professora, também falar para a gente, assim, da idade de vocês, adolescentes e tal. Comecei a falar muito, e aí acontecia uma coisa, quando eu estava falando, que era o seguinte, muitas pessoas chegavam para mim e perguntavam, os pais, sobretudo, Hugo, o que eu faço para tirar meu filho do quarto? O que eu faço para tirar minha filha do quarto? E eu não respondia nada, porque eu não sabia, tá? Eu ficava pensando, tirar do quarto? De onde esse pessoal está tirando isso? Mas aí essa pergunta ficou frequente, assim. Para onde a palestra que eu ia, no Brasil todo, estava lá, a bendita pergunta. Meu filho está muito no quarto, o que eu faço para tirar do quarto? Tal. Ocorre que eu tive uma ideia, que era a seguinte, para quem é que vocês acham que eu perguntei
o que é que fazia dentro do quarto. Vocês acham que eu perguntei para quem? Eu perguntei para quem estava fora do quarto ou dentro do quarto? Então, eu perguntei para as pessoas que estavam dentro do quarto. E quem eram as pessoas que estavam dentro do quarto? Eram pessoas na faixa de idade de vocês, entre 13 e 18 anos. Eram essas pessoas que estavam dentro do quarto, que viviam dentro do quarto, passavam muito tempo no quarto, trancavam a porta, tinham dificuldade de falar com a mãe, de falar com o pai, até estava em boa nota na escola, não estava com muito problema na escola, mas assim, não estava legal, usava muito celular, muito mesmo, e começou a ter aquela coisa assim, meio para baixo, não queria muito sair, não queria muito se divertir, não queria muito conversar, estava bem para baixo mesmo. E eu pensei, eu vou perguntar para essa galera o que é que está acontecendo. Aí eu criei um questionário com 70 perguntas e mandei para 5 capitais brasileiras. Mandei pelas escolas. Quais capitais? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Maceió e Natal. Tem uma historinha porque é que eu mandei para essas capitais, mas eu não vou agora explicar não, para não monopolizar o tempo. Essa palavra é difícil de dizer, né? Monopolizar. Palavrão, né? Aí, eu fui e perguntei. Rapaz, tomei um susto. Quando as respostas começaram a chegar, vocês não imaginam o que eu escutei. Escutei coisa que eu não queria ouvir, mas tive que ler lá que estava escrito. Então, tinha muita gente que dizia assim, olha, eu estou pensando em me matar. Tinha gente que dizia assim, todo dia eu só saio do quarto para entrar no banheiro, para me cortar. Não suporto mais a escola, tenho vontade até de estourar aquela escola toda. Não estou com vontade de comer, não consigo dormir, estou mal. E aí, quando eu comecei a ler aquilo, eu pensei, eu tenho que conversar com esse pessoal. Aí eu tinha encontrado 3.115 respostas. Mas não podia conversar com 3.115 pessoas, concordam? É muita gente. Então, eu fiz um recorte e conversei com 238 pessoas, nessas mesmas cidades. Pessoas assim, na faixa etária de vocês. Fui lá saber o que era aquilo. E aquelas respostas todas se confirmaram. E, a partir daí, eu cheguei a uma conclusão. Tinha um grupo de pessoas com aquela faixa etária de idade que ficava muito no quarto, que não estava bem, e eu chamei esse pessoal de geração do quarto. E fui investigar, eu sou um pesquisador, fui investigar, fui analisar, fui ler, e vi que estava tudo muito embaralhado, tudo muito complicado. Mas eu também vi uma coisa importantíssima. Eu vi que aquela galera que estava ali, sofrendo, que tinha me dito aquelas coisas, também me diziam coisas muito potentes, muito legais. Eu vi muita menina consciente do corpo dela, muita menina que sabia dizer não, muita menina que estava ciente do poder dela como menina, como mulher. Sabe, eu vi uma pessoa forte ali. Eu vi também um grupo que acolhia o próprio grupo, não tinha preconceito, havia muito maior acolhimento com as questões de raça, de gênero, de sexualidade. Então, eu entendi que mesmo aquele pessoal que estava ali adoecido, podia ensinar a gente a amar de um outro jeito. Aí eu dei o título do meu livro, A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. E, por incrível que pareça, apesar de ser esse tema difícil, quando eu terminei o livro, publiquei o livro é esse aqui que está dando para todo mundo ver aí, eu fiquei assim, esperançoso, porque eu acho que vocês têm muito para ensinar para a gente. E tem esse atravessamento, tem essa dor, mas tem muita potência.
Então, mais ou menos isso que tem dentro desse meu livro. Tá bom? Vou passar para Léo aí, para Léo caminhar. Bacana. Então, gente, né, uma das coisas que o Hugo percebeu nessa pesquisa é como que é importante ouvir, né, essas pessoas, né, saber elas poderem se manifestar, né, conversar, escrever coisas. E aí a gente chega no outro lado dessa conversa, que é exatamente o trabalho que o Igor tem feito já há mais de 10 anos, né, Igor? Uhum. E que essa forma de expressão, uma dessas formas de expressão, e que vai muito pelo lado da emoção e do afeto dessas pessoas querendo se manifestar, né? Agora vamos deixar com o Igor. Oi, gente. Está todo mundo me ouvindo? Está baixo? Está alto? Tá. É que eu não me escuto, então não sei se está... Mas está bom para todo mundo? Tá bom. Boa tarde, meu nome é Igor Pires. Estou muito feliz de estar em Araxá, minha primeira vez aqui. Cidade quente, né? Meu Deus do céu. Eu estava escutando o Hugo falar, e é engraçado porque eu fui essa criança do quarto, esse adolescente do quarto. Eu nasci em 95, então eu sou considerado geração Z. E tem essa virada, né? E a minha geração foi a primeira geração que foi a geração que saiu do analógico para o digital. Nos anos 2000, da virada dos anos de 99 para 2000, tinha essa pergunta, né? Tinha essa ideia da virada do milênio, o que vai acontecer, para onde que o mundo vai caminhar. E eu fui um adolescente que eu cresci muito... eu venho de uma família muito humilde, da periferia de Guarulhos, em São Paulo. Os meus pais migraram da Bahia para São Paulo para ter uma vida melhor nesse êxodo rural, ali na década de 60, 70. E quando, enfim, eu nasço, quando minha família se estabelece, eu começo a crescer dentro de uma família cujo acesso era um pouco escasso. Então, o universo da arte, dos livros, da literatura estava um pouco afastado de mim, assim. E aí eu lembro que quando eu comecei a frequentar, quando eu saí dos primeiros anos e comecei a ir para o fundamental, quando eu fui para o fundamental, que eu comecei a ter acesso à literatura e ao ensino da literatura, eu lembro que alguma coisa muito forte, que eu também não sabia muito bem como nomear, me pegou, assim. E, obviamente, era uma época em que celulares não existiam. A gente estava começando a pensar na ideia de ter computadores. Na verdade, existiam esses supercomputadores, que eram essas telas gigantescas. E eu, de alguma maneira, comecei a me aproximar dessa ideia da literatura e de me apaixonar pela poesia. Alguns anos se passaram, eu me encontro no ensino médio. Quem é que está no ensino médio já? Galerão. E aí, no ensino médio, eu lembro que eu ainda... porque o que aconteceu, né? Como eu era uma criança que gostava muito de escrever e muito de ler, eu passei grande parte desses meus primeiros anos adolescênticos no meu quarto, trabalhando com os meus sentimentos. Assim, eu não era uma criança que me expressava muito verbalmente, mas eu estava sempre escrevendo aquilo que eu sentia, seja fossem as minhas tristezas ou as minhas alegrias. E aí eu queria abrir um parênteses aqui muito importante. Talvez a primeira lição, não lição, né? Que lição parece que até sou um professor, mas me parece, eu não sei se faz sentido para vocês, mas para mim fazia muito sentido escrever na minha adolescência. Escrever é uma ótima ferramenta para a gente entender o que a gente está sentindo, sobretudo para a gente documentar o que a gente está sentindo. Eu sei que a era das redes sociais, essa era digital, às vezes faz com que a gente não faça esse movimento, não tenha essa ação, não olhe para esse lugar que é o lugar de você entender o que você está sentindo. E a adolescência é uma época muito, eu acho que é uma fase muito cruel nesse sentido, porque
pelo menos para mim, como adolescente, tudo era de uma intensidade muito grande. Assim, se eu gostava de alguém, eu gostava muito. Se eu não gostava de alguém, eu também não gostava. Então, tudo me atravessava demais. E, para mim, fazia mais sentido esconder os meus sentimentos dentro desse quarto, do qual eu estava falando, não mostrar para os meus pais, não mostrar para os meus amigos, não verbalizar o que eu estava sentindo. Para mim, era mais fácil do que comunicar isso. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria estabelecer com vocês é: escrevam. Escrever é importante para vocês. E parece muito óbvio o que eu estou dizendo aqui, mas conforme os anos vão passando e a gente vai amadurecendo, crescendo, a gente vai entendendo a importância de você olhar para dentro para tentar entender o ser humano que você é no mundo, né? Então, eu acho que a escrita é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta muito poderosa e é uma ferramenta transformadora de sentido. A escrita promove sentido no mundo. A escrita revela mundos para você. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, quando eu falo para vocês que eu não tinha o hábito de comunicar os meus sentimentos na minha adolescência, isso significa dizer que eu fui um adolescente muito solitário. Acho que é por essa razão, inclusive, que eu comecei a escrever livros, porque eu me senti muito sozinho na minha adolescência e, de alguma maneira, que eu inconsciente, né, que eu não percebia enquanto eu fazia, mas eu acho que eu começo a escrever ali na minha adolescência para me sentir menos sozinho, para que a vida fosse menos insuportável, para que, de alguma maneira, eu pudesse olhar para a vida e me encantar com ela. De novo, eu sei que a gente vive um momento e uma era digital em que as relações interpessoais, a conexão pessoal que eu tenho, ela às vezes é colocada num lugar muito relegado em troca das relações virtuais, né? Costumo dizer, eu tenho amigos e a gente sempre conversa sobre como às vezes você conversar com alguém na internet é mais fácil que você conversar pessoalmente. Sabe aquela pessoa que se conversa na internet, aí pessoalmente a pessoa fala nada, ela é tímida. Eu acho que a segunda questão que eu trago para a gente pensar, e quando eu falo para a gente pensar é porque eu acredito na autonomia dos adolescentes. Eu não olho para vocês como pessoas que não têm pensamento, não têm senso crítico, não têm... Porque, às vezes, a sociedade, de alguma maneira, tenta modelar e colocar todo mundo no mesmo pacote. Eu acho que os adolescentes, os jovens, são seres capazes de pensar por si próprios, terem opinião, serem críticos sobre o que estão sentindo. É a criação da conexão. É a conexão que você cria com seus amigos. Eu estou vendo aqui muitas pessoas próximas e me parece que são amigos, assim, ó. Tem 2 aqui que estão assim. Nutrir essas relações durante a adolescência talvez seja o passo mais importante para que a sua vida, para que você tenha uma vida mais feliz, eu diria, equilibrada, uma vida em que você consiga compartilhar muitas vezes o peso que é ser um adolescente. E por que eu falo peso? Porque na adolescência me parece que a gente tem que decidir muitas coisas, né? A gente tem que decidir a faculdade que a gente vai fazer, a gente tem que decidir onde a gente vai morar, o que a gente vai fazer da vida, qual vai ser o emprego. São muitas as tomadas de decisões, de decisão que precisam ser, que são jogadas sobre os nossos ombros. Eu fui um adolescente em que eu tive que tomar muitas decisões e, infelizmente, eu não tive ninguém para segurar minha mãe e falar assim: olha, eu vou com você. Eu meio que fui jogado nesse lugar de ter que tomar decisão, e eu sempre fui muito independente. E, obviamente, isso me criou uma casca, mas eu olho para vocês e eu percebo que vocês têm conexões, e ter conexão na vida é tudo, assim, na adolescência e depois dela, na vida adulta. Por que eu comecei a escrever livros? Eu sou autor de um livro chamado Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, que é um projeto que surgiu na internet em 2016, uma página no Facebook,
E essa página surgiu porque eu tinha muita vontade de comunicar para as pessoas o que eu estava sentindo, assim. Se anteriormente eu era esse adolescente do quarto, que não tinha vontade de falar com ninguém, eu fui crescendo e, em algum momento, eu falei que não, eu quero que as pessoas leiam o que eu tenho para escrever, para dizer, assim. Quero que as pessoas parem para me escutar. E aí a página foi criada. Com 1 ano de página no Facebook, a página tinha alcançado 1 milhão de seguidores, e aí eu comecei a perceber que, na verdade, as pessoas tinham uma carência, assim, não só da poesia no dia a dia, mas também as pessoas têm uma carência de se sentirem compreendidas. Eu acho que existe uma máxima que serve para todas as pessoas. Todos nós precisamos ser ouvidos e amados. É uma necessidade humana. Está tudo bem, todo mundo sente, todo mundo passa por esse momento. E eu acho que quando eu comecei a escrever, os meus livros começaram a fazer sucesso, especialmente o primeiro, eu comecei a perceber que os meus livros, e de uma maneira bastante intuitiva, eu não acho que eu fiz propositalmente, mas meu trabalho começou a falar muito com os adolescentes, assim, seja por causa da linguagem, porque é um tipo de poesia que é mais palatável, é uma poesia contemporânea em que não é difícil, a linguagem está ali, é fácil, é acessível para todo mundo. Eu fui descobrindo, na verdade, que os meus grandes leitores são vocês, as pessoas de 12 a 18 anos, que de novo, né, estão passando por esse momento da vida, que é um momento mais delicado. Eu acho que é um momento de uma montanha-russa de sentimentos, porque é isso, são muitas questões para lidar, são questões relacionadas a gênero, a sexualidade, as escolhas profissionais, acadêmicas. Então, eu sinto que, hoje em dia, quando eu participo de mesas como essa, eu me sinto muito feliz e honrado de poder ocupar esse espaço, porque, de novo, eu acho que eu acho que a gente diminui, a gente subestima, a gente coloca num lugar que eu acho que é um pouco problemático, assim, o adolescente, né? A gente tende a achar que são pessoas que só têm problemas, sendo que eu acho que muitas vezes eles são a resolução para muitas questões que a gente tem, especialmente em se tratando de Brasil e de questões, né, que estão aí nos atravessando. Maravilha. Olha, eu acho que os dois, de certa forma, né, apesar de ambos partirem de constatações de problemas, seja problema no seu objeto de estudo, seja na sua própria vida, mas os dois apontam para uma esperança que está muito ligada na possibilidade do diálogo, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, eu concordo com o Igor. Eu acho que a gente, quando pensa em adolescência... Primeiro, eu não acho que tem adolescência, eu acho que tem adolescências, porque eu acho que tem muita característica numa pessoa que não está na outra, que não está na outra, que não está na outra. Por exemplo, durante muito tempo nem existia essa palavra adolescência. Essa palavra adolescência, ela vem do século XIX. Vocês sabiam isso? Que a gente, por exemplo, muita gente com 15 anos já partia para a fase adulta mesmo, tinha que trabalhar, muita gente casava. Então, essa fase de adolescência, ela não é uma coisa que veio sempre. Ela foi criada junto com a escola, junto com a família. Então, uma construção social. É uma construção social, exatamente, uma construção social. Então, não é algo que sempre existiu, a gente construiu. E eu vi que tem adolescente do Brasil, aí no Brasil tem adolescente de Belo Horizonte, do mesmo jeito tem adolescente de Araxá. Em Araxá tem zona rural, não tem? Não tem, galera? Zona rural? Então, o pessoal daqui não é igual ao pessoal de lá. O adolescente daqui não é igual ao adolescente na China, não é igual ao adolescente na África. Então, tem vários adolescentes. E eu acho que a gente tentou botar todo mundo dentro do mesmo saco. Isso, para mim, complica muito a vida. Que se tentou dizer, todo mundo é assim, todo mundo é assim. E eu, quando fui pesquisando, eu fui vendo que tinha adolescente que adorava falar e tinha adolescente que adorava ficar dentro do quarto. Os dois estavam atravessados por sofrimento, porque tinha sofrimento aqui, sofrimento ali, mas também tinha esperança, tinha vontade, tinha mudança.
E uma coisa assim que ficou para mim muito patente, assim, eu olhei e disse, se isso acontecer, muito problema que a gente tem na adolescência ou nessas adolescências diminui essa palavrinha diálogo. E, sobretudo, dentro de casa. Porque quando a gente consegue dialogar, eu gosto de chamar de conversar. Quando a gente consegue conversar, a gente consegue falar o que sente, entendeu? A gente consegue dizer o medo que tem, consegue dizer a insegurança que tem. É muito bom se eu puder chegar dentro da minha casa e dizer para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, olha, hoje não foi legal na escola. Tem uma galerinha na escola fazendo isso comigo, pondo apelido em mim, me perseguindo, eu não estou gostando. É muito importante que a gente tenha esse espaço dentro de casa. Concordam? Concordam mesmo? Então, é muito importante você ter alguém que escute você. Porque eu acho que se você tiver alguém que escute você, que vai ouvir você, você também vai ter mais facilidade para falar. Ainda que seja para falar com o corpo, ainda que não seja para falar com palavras, mas você vai ter mais facilidade de se expressar. Então, eu acho assim, para dialogar tem que ter alguém que ouça. E pode ser um amigo nosso que escute a gente, pode ser uma pessoa adulta. Seria bom se fosse dentro de casa. Porque dentro de casa é aquele pessoal que a gente, não é? Aconteceu uma coisa ruim, você, sei lá, aconteceu algo na rua que não foi legal, a primeira coisa que você pensa é, vou voltar para casa, porque lá vou ter acolhimento. E quando não tem acolhimento dentro de casa? Não complica a vida? Ainda bem que a gente não só tem a casa, tem a escola também, pode ter um professor, uma professora, alguém com quem a gente possa contar, até alguém da biblioteca. Isso que Igor disse, né? Você não está conseguindo falar com palavras, você pode escrever. Então, mas tem que ter esse diálogo, tem que ter alguém que escute, tem que ter uma troca. Aí eu só queria lembrar vocês o seguinte, eu fui vítima de bullying. Eu queria dizer a vocês que eu fui vítima de bullying. E o bullying me fez sofrer muito. Muito, muito, muito. Foi o pior sofrimento da minha vida, até os dias de hoje. E uma coisa que eu não consegui encontrar quando eu fui vítima de bullying, era alguém para dizer que eu estava sofrendo. Então, eu queria lembrar vocês o seguinte, se você conseguir ser uma pessoa que escute alguém que está sofrendo, alguém da tua faixa etária de idade, ali da tua turma, do teu grupo, é muito bom. Se você puder ouvir alguém que está sofrendo, é muito importante. Porque eu não tive essa pessoa, não tive nenhum colega de escola que me escutasse. Então, se você pudesse essa pessoa, maravilha. E se você puder conseguir também alguém que te escute, maravilha também. Então, dialogar, conversar, tem muito a ver com ouvir. Então, a gente tem que preparar o coração e o ouvido para ouvir e também para poder falar o que a gente tem dentro da gente. Aí sai muita coisa boa, mesmo em sofrimento. Aí sai coisa boa, 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 impressionante. Se soltar o microfone aí para eles falarem, aí a gente não sai daqui hoje. Era mais ou menos isso. Bacana. Igor, o que você pode falar e completar com relação a esse diálogo, inclusive como que a literatura para você, a poesia, né, representou uma possibilidade de dialogar com as pessoas, com o público, né? Isso que o Hugo estava falando é muito importante no sentido de, eu acho que existem vários tipos de diálogos, né, que a gente pode, com os quais a gente pode se relacionar. Existe, acho que é o diálogo fundamental de toda a existência humana, e eu digo isso, tem um livro que eu amo, em algum momento vocês precisam ler esse livro, não precisa ser agora, mas quando vocês crescerem um pouco mais, tem um livro de uma pensadora estadunidense chamado Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. É um manual, ela foi entender o que é o amor a partir da pesquisa dela, sociológica, racial, econômica dos Estados Unidos, óbvio. E aí, no primeiro capítulo do livro, ela vai falar
que o primeiro lugar que a gente deveria, em tese, sentir amado como ser humano é a nossa casa. E aí, quando esse amor ele é disfuncional, ou seja, quando não tem o diálogo, quando não tem a escuta, especialmente dos pais, quando não tem ali o apoio, quando os pais são pais que muitas vezes se colocam nesse lugar de construírem muros, né, em relação aos filhos, ela vai dizer que é difícil o amor crescer ali, o amor florescer ali, porque o primeiro, deve ser o primeiro lugar em que um ser humano precisa e deve se sentir amado, para depois, em sua constituição, enquanto mais velho, ele ser um ser humano completo. E eu falo isso porque eu não sei aqui quem tem o privilégio de se sentir amado pelos pais, mas eu acho que talvez esse seja o primeiro grande sentimento a que todo ser humano deveria ser exposto. Ter se sentido amado na infância, ter se sentido amado na adolescência. Porque isso feito, eu acho que resolveria grande parte dos nossos problemas depois, enquanto adultos. Eu acho que diálogo é tão importante, eu diria que, pegando o gancho do Hugo, diálogo em relação aos pais, né, dos pais com os filhos, é tão importante que eu acho que talvez seja o grande problema, o nosso grande problema, quando a gente pensa nos bullying, nas microviolências, nas violências que os adolescentes cometem e recebem. Como o Hugo, eu fui vítima de muito bullying, no caso de muita homofobia no colégio, de precisar mudar o caminho da minha casa para a escola, porque senão eu apanharia dos meninos. E, de novo, foi uma época em que eu não só não conseguia falar a respeito, como eu também ninguém se apresentou para falar, olha, eu vejo que você está sofrendo, você quer ajuda, você precisa de ajuda. Se você que está aqui hoje, está me escutando, está realmente ouvindo, e talvez você presencie alguma coisa nesse sentido, você, de alguma maneira, é autor disso, você é a pessoa que está ali, conversa, né? Conversa, orienta. A gente aqui não é bobo mais, eu acho que a gente aqui também não, sabe? A gente tem consciência do peso das coisas, a gente tem consciência do que é uma pequena violência, depois vai se transformar em uma violência maior. Então, conversar sobre o que você está sentindo, conversar sobre o que você passa na sua casa com os seus pais, às vezes está numa relação, numa casa em que você tem sofrido algum tipo de abuso, algum tipo de violência. Eu acho que o Hugo foi muito pertinente quando ele fala da escuta, né? Ao mesmo tempo que é muito louco, porque sempre falo para os meus amigos, olha, a gente tem uma boca, mas a gente tem 2 ouvidos, ou seja, quando a gente foi criado, significa quando o corpo humano foi concebido, não sei quem, mas alguém quis que a gente escutasse mais do que falasse. Então, a capacidade que a gente tem de ouvir os nossos amigos, de ouvir os nossos filhos, de ouvir os nossos colegas de turma, de sala, a capacidade que a gente tem de ouvir e fazer alguma coisa a respeito é muito grande. Então, se você está sofrendo, se você está vendo alguém sofrer, se você participa dessa dinâmica de alguma maneira, eu acho que hoje é o dia para você voltar para sua casa, pensar a respeito disso, falar com seus professores, falar com seus pais, falar com seus amigos e, de alguma maneira, tentar reverter ou agir diferente. Porque, gente, eu acho que não sei se todos entendem o peso do que é você ser violentado na adolescência. É um trauma que, geralmente, a gente carrega para toda a vida e não é um trauma fácil de ser revisto, curado, de alguma maneira sanado. Eu sei que pode ser um tópico um pouco mais denso e difícil, mas eu acho que é algo que a gente precisa conversar mesmo, porque eu acho que é um tabu, acho que muitas vezes, e se a gente não fala, então significa que não existe, mas existe. E só para fechar rapidinho, eu acho que a literatura, nesse sentido, ela possibilita que a gente imagine outros mundos e outras realidades. E quando a gente lê livros
e somos expostos a outros tipos de realidade, somos expostos a outros tipos de narrativa, temos contato com outros tipos de personagens, inclusive diferentes de nós, a nossa cabeça muda, o nosso horizonte se expande, eu acho que a gente é capaz de exercer um pouco mais de humanidade e empatia dentro da nossa existência. Eu acho que a literatura, especialmente a poesia, existe justamente para que a gente seja um pouco mais humano, para que a gente seja um pouco mais gente, assim, que a gente olhe para o outro com um pouco mais de carinho, de afeto, sem achar que o outro é menos que a gente porque é assim ou assado. Eu acho que esse é o papel fundamental da literatura e da poesia e do meu trabalho. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, nós ouvimos tanto aqui falar de escuta, eu acho que nada mais justo do que abrir para vocês falarem. A gente não tem muito tempo, temos aí um pouco mais de 10 minutos, mas dá para fazer umas 2 ou 3 perguntas. A Pauliane, que está ali com o microfone, vai circular. Quem quiser fazer uma pergunta, por favor. Gente, alguém conseguiu assobiar com a mão? Eu estou muito frustrado, porque eu não consegui. Eu vou estou ensinar horrorizado, você. é muito difícil. Gente... No final, o Hugo ensina, hein, gente? Aqui, ó, aqui na frente também tem uma, Pauliane. Na flauta, você conseguiu? Isso aqui. Ó, gente, cara é bom, olha, cara é muito bom. Eu acho que... Bom, vamos lá, fala o seu nome e a pergunta, por favor. Meu nome é Brian Vieira Inocêncio. É o quê? Brian. Fala mais alto, Brian. Muito com vergonha. Pode falar um pouquinho mais alto, Brian, por favor. Eu queria perguntar qual que foi a sua inspiração para fazer o seu livro. Cara, então, eu estava no último ano da publicidade, eu fiz publicidade, sou formado em publicidade. E eu sempre gostei muito de escrever e eu tinha uma mania de andar com cadernos para onde quer que eu fosse, eu andava com esses cadernos e eu sempre escrevi muito nesses cadernos. Falar de inspiração para mim é um pouco complexo, porque acho que não existiu um momento na minha vida em que eu fui inspirado por alguma coisa e essa coisa fez com que eu escrevesse. Eu acho que a escrita, para mim, surgiu como um instinto de sobrevivência, no sentido de eu precisava escrever sobre o que eu sentia, ou senão eu sabia que eu não ia conseguir suportar as coisas do mundo. Acho que eu fui eu não sei qual adolescente aqui é assim, mas eu sempre fui muito intenso, eu chorava muito por qualquer coisa, tudo era um horror na minha vida, eu achava, sabe, eu sempre fui muito chorão, eu cresci na igreja, né, eu venho de uma família evangélica, e aí minha mãe me chamava de Jeremias, porque o Jeremias na Bíblia é aquele que só chora, e ela ficava zoando, Jeremias, está chorando de novo? Porque eu fui essa criança que tudo me impactava de uma maneira descomunal. Então, a escrita, ela surge como um momento em que eu olho para mim mesmo e eu falo, caramba, tá tudo bem você ser mais intenso, tá tudo bem você ser mais sensível, e eu acho que veio como um movimento de tentar acolher essa criança que não foi tão acolhida, e esse adolescente que também não foi tão acolhido. E aí, como eu disse, eu criei essa página no Facebook. Antes da página no Facebook, eu já havia criado um blog na internet onde eu soltava os meus textos lá. E as pessoas começaram a ler, o blog começou a ficar um pouco mais conhecido, mas eu acho que a minha inspiração talvez tenha sido justamente a olhar para a vida, me encantar com a vida e não ter vergonha disso. Porque a gente tem vergonha, às vezes, né? As pessoas têm um pouco essa ideia de ser emocionado demais e que isso é um problema. E eu acho que a inspiração dos livros, do meu trabalho, sempre foi olhar para esse lugar em mim, essa parte de mim, e acolher isso com cuidado, com ternura e com afeto que eu não tive assim durante a minha adolescência e durante a minha infância. Acho que essa foi a minha maior inspiração. Continuar vivo, escrever para continuar vivo e encantado com o mundo. Obrigado. Próxima pergunta. Então, você fala seu nome e a pergunta, por favor. Meu nome é Samira, eu sou do Polivalente, primeiro ano. E eu queria voltar um pouco atrás
o que você tinha falado sobre escrever e essas coisas. Quando eu sempre sonho e tenho uma frase na minha cabeça, eu costumo acordar e escrever ela para não esquecer. Aí eu interligo os pontos e faço frases, poemas com essas falas. Eu posso ler um? Claro, óbvio. Agora. Se você seguir os ventos, poderá ir para frente. Porém, em algum momento voltará. Então, siga as águas, que elas apenas seguirão para frente. Isso é uma das frases que eu fiz. Quem mais? Tem 6 minutos. 6 minutos. Acho que dá para 2. Por favor, seu nome e a pergunta. Boa noite. Meu nome é João Guilherme e eu queria saber como e se você venceu o seu trauma de infância. Acho que essa vale para os dois, né, gente? É. Nossa, que pergunta difícil, meu Deus. Vai lá. Começa, Hugo. Acho que o Hugo pode começar essa. Então, eu estudo psicologia, quer dizer, eu estudo saúde mental. E trauma é uma coisa muito complicada para a gente vencer. Ninguém vence um trauma. Trauma é algo que nos acompanha a vida toda, desde do momento que ele acontece até o dia em que ele é falado. Então, não dá para vencer um trauma, mas dá para aprender a conviver com ele. Por exemplo, quando eu sofri bullying, eu não queria contar para vocês assim, mas vou contar agora. Vou contar, mas vão me prometer uma coisa. Se alguém se sentir muito sensível ao que eu vou dizer, vai terminar essa história e vai me procurar lá fora para falar comigo, porque o que eu vou dizer é mais forte. Quando eu sofri bullying, foi 1 ano seguido de perseguição. 1 ano me perseguindo, e como eu falei para vocês, eu não tinha para quem contar, não tinha com quem dividir, então eu pedia para morrer. Eu achava que morrendo aquilo parava. E como eu não morria, assim, não é? Você pede para morrer e não morre, eu então tentei tirar a minha vida, por 2 vezes. Então, isso aconteceu já há muito tempo, mas falar sobre isso hoje é ainda dolorido. Mas quem que me ajudou a falar sobre isso, para eu poder estar aqui com vocês e escrever e pesquisar sobre esse assunto tão difícil, né? Eu precisei de ajuda profissional, eu precisei de fazer psicoterapia durante muito tempo, eu precisei escrever também, eu escrevi muito, durante a minha adolescência, para tentar sobreviver a isso. Eu fiz muito diário, até me tornar escritor. E eu faço palestra, converso, falo, brinco, para poder ficar melhor. Então, a gente só consegue vencer um trauma se a gente conseguir enfrentar esse trauma. E para enfrentar um trauma dessa ordem, sim, que nos faz sofrer muito, a gente nunca pode enfrentar sozinho. Agora, a gente tem que ter coragem, tem que se nutrir de uma coragem grande para poder enfrentar. E não pode enfrentar sozinho. Não pode enfrentar sozinho. Não fiquem sozinhos, nem sozinhas com o sofrimento. Peça ajuda. Se está sofrendo, peça ajuda. Foi pedindo ajuda que eu consegui chegar até aqui. Como é seu nome mesmo? Nossa, desse tamanho fez uma pergunta gigantesca, estou horrorizado. É muito difícil de responder isso, porque eu não sei se a gente vence um trauma, mas a gente, de alguma maneira, convive com ele. Eu gosto muito de pensar, tem um texto, uma vez que eu li, que dizia mais ou menos assim... Espere a tristeza como você espera a chuva. Ambas limpam você. É de uma poeta inglesa. E
eu não sei se de alguma maneira eu me curei do trauma, mas a partir desse trauma eu pude inventar uma versão de mim capaz de viver o mundo sem esse trauma. Eu estava ontem numa mesa, falava para as pessoas que eu acho que a vida é sobre a gente ir matando versões da gente. A gente vai matando versões que não fazem mais sentido. E, às vezes, as batalhas são sangrentas, são dolorosas. Eu acho que, de alguma maneira, eu tive que matar essa minha versão que acreditava que eu não merecia ser amado, ou que eu não merecia ter paz de espírito, ou que eu não merecia ter amigos e pessoas ao meu lado. Eu acho que eu matei essa versão de mim porque essa versão não me representa no agora. Agora, com 30 anos de idade, tendo 6 livros publicados, estando aqui na frente de vocês, eu mereço ser amado, eu estou aqui porque eu sou bom no que eu faço, eu estou aqui porque eu entendo a responsabilidade do meu trabalho e a magnitude dele, eu estou aqui porque eu tenho amigos que me amam e torcem por mim e me amam exatamente pelo que eu sou. Então é isso, né? A gente vai, de alguma maneira, deixando de ouvir essas vozes do passado, porque a gente precisa seguir em frente. E, às vezes, seguir em frente significa que a gente precisa entrar no ringue, olhar na cara daquela nossa versão do passado e dizer assim, olha, não acredito mais em você. Você não existe mais aqui dentro de mim. E eu acho que a gente vai fazer isso repetidamente ao longo da nossa vida. Você que me perguntou se é jovem, mas você vai lembrar disso para o resto da sua vida. O nosso objetivo na vida é ir dia após dia, olhando para trás e falando assim, olha, você, versão antiga minha, versão de ontem, você foi muito importante para mim, você foi essencial na minha vida, mas eu não preciso mais de você. E aí você vai seguir a sua vida mais leve, mais tranquilo, sem olhar para trás e sem chorar ou sem doer tanto. Eu acho que essa mensagem que fica, assim, eu olho para o meu passado e falo, tá, você foi importante para que eu existisse, mas daqui em diante é uma nova pessoa e essa pessoa merece ser amada, merece ser vista, merece ser contemplada e merece estar aqui agora, na frente de vocês. Pessoal, nosso tempo, infelizmente, esgotou, mas eu quero agradecer aos dois pela conversa belíssima e dizer que os dois vão estar lá fora, na área dos autógrafos, para quem quiser, claro, autógrafos, ou quem quiser conversar com eles, perguntar alguma coisa para eles. Muito obrigado, gente. Ó, e tenta de novo, ó. Ai. Gente, alguém me